Muito bem, pessoal. Bem-vindos oficialmente. Boa tarde. Hoje a gente está com a Flávia e a Carol. As duas trabalham com a gente no Rio de Janeiro. A Carol é a coordenadora do administrativo da Sala Rio Star e a Flávia é líder administrativo da Sala Paineiras. Para quem não sabe, nós na equipe de apoio temos um ciclo de treinamentos que a gente está chamando de intercâmbio acontecendo desde o início do ano, que agora deve ser temporariamente paralisado, né? Dentro de cada praça, as coordenadoras e líderes fazem treinamentos para todas as equipes. No Rio de Janeiro já aconteceu o treinamento de trabalho em equipe com a Flávia, que foi sucesso total. Então, hoje ela vai replicar um pouquinho do treinamento aqui para a gente, também com a Carol, que também tem bastante coisa para agregar sobre o assunto para a gente. Então, meninas, tá com vocês. Boa live para todo mundo. Obrigada. Boa tarde, então, a todos. É muito interessante, né, falar sobre esse assunto de trabalho em equipe e não poderia deixar passar, então, esse assunto sem falar dos relacionamentos interpessoais, né? Que faz toda a diferença no nosso dia a dia, no nosso trabalho em equipe, né? Então, o relacionamento interpessoal, né, é um vínculo entre duas ou mais pessoas, né, que se fortalece a cada dia, né, a partir do momento em que a gente conhece um outro, né, a gente está determinado, a gente está dentro do contexto, né, seja ele familiar, seja ele no trabalho, em todos os ambientes é muito importante ter esse relacionamento saudável, né? Então, o Freud, ele já dizia que o homem é, na sua essência, um ser relacional, né? Que quer dizer que a gente tem essa característica nata, né? A gente já nasce sabendo se comunicar, né? Porém, a gente vai aprendendo a habilidade, né, no decorrer dos anos, né? Então, a gente tem algumas características, né, importantes para passar para que se fortaleça esse relacionamento interpessoal, né? Já que a gente lida, então, diariamente com diferentes perfis, né? A gente lida com diferentes pessoas, com diferentes opiniões, diferentes crenças, diferentes formações, né? E isso implica muita sabedoria nossa para a gente lidar com tudo isso de forma muito saudável, né? E isso implica também, claro, nos resultados da equipe, né? Diretamente, com certeza. Se você não tem um ambiente saudável, você não consegue criar um ambiente de sinergia, né? Você não consegue criar sinergia na sua equipe, né? Então, a partir do momento, então, que a gente tem o fortalecido, né, as relações, a gente também parte do princípio de que a gente, para se relacionar com o outro, a gente também tem que estar muito bem relacionado conosco, né? Então, o relacionamento intrapessoal, né? Quero dizer assim, o intrapessoal, você sabendo até onde você pode ir, isso facilita bastante para você lidar com a outra pessoa, né? Então, você estando em paz, facilita bastante, né, o convívio, né, com a outra pessoa. Porque hoje, gente, a gente passa mais tempo no trabalho, né, do que com os familiares. Acho que falhou a conexão da Carol. Flavinha, se tu puder complementar a linha de pensamento dela, vamos seguindo. Boa tarde, gente. Então, como a Carol estava falando, nós trabalhamos num ambiente em que a gente convive com diversas pessoas, a gente lida com pessoas de diferentes culturas, principalmente como a gente está na área do turismo, então a gente vai lidar com pessoas de diferentes estados, diferentes lugares. Então, trabalhar essa questão da relação interpessoal, ela é muito importante, né? Carol, você conseguiu já voltar já, né? Carol? Já está de volta?
para poder complementar? Flavinha, eu não estava te ouvindo. Ah, sim, não, é porque eu estava complementando enquanto você estava, porque seu celular deu uma travada. Aí se você Ah, quiser sim. continuando. Agora voltou, só peguei final, desculpa. A conexão aqui não é muito boa. Sim. Então, eu estava pesquisando, como a Carol disse que é começar sobre a questão do relacionamento pessoal, eu estava pesquisando e eu vi que 4 fatores que influenciam positivamente no relacionamento pessoal é o autoconhecimento, o amor próprio, a tolerância e a empatia. Como assim? Vou explicar por partes. Isso. Quando você procura se autoconhecer, quando você procurar saber quem você é, então isso te ajuda a a entender o seu valor, e isso vai fazer com que você evolua, porque você vai procurar aprender mais, e isso vai te ajudar a ter mais tolerância com as pessoas. A sua visão humana, ela vai mudar, ela vai melhorar, ela vai evoluir. Isso vai fazer com que você tenha mais tolerância e empatia com relação às pessoas ao seu redor, né? E entrando, Carol, quer complementar alguma coisa? Isso, então, a gente tem que ter empatia sempre, né, Flavinha? Porque empatia é a gente se colocar no lugar do outro, a gente ver a situação do ponto de vista do outro, né? Isso é um exercício. Na verdade, isso não é nem muito fácil, mas a gente tem que fazer esse exercício para a gente poder entender e ajudar o outro, né? E tem também outros pontos, né, que a gente pode falar para fortalecer a equipe, fortalecer o relacionamento interpessoal, né? Que, como você já falou, o autoconhecimento, né, para a gente poder ter bem claro sobre os nossos sentimentos, né, conhecer as nossas características, para a gente ajudar em determinadas situações, a gente ter a inteligência emocional, né, para isso, né, para lidar com o outro, né, respeito, né, porque sem respeito nada funciona, né, então acho muito importante termos respeito, né, saber das limitações do outro, aceitando as diversidades, né, as diversas opções sexuais, saber trabalhar junto com essa diversidade, né, sempre respeitando o espaço do outro, né, assim como a gente quer que também respeitem o nosso espaço, né? Exatamente. E já entrando nessa parte do trabalho em equipe, como a Day falou, né? Eu fiz já uns treinamentos tanto na sala da Revista quanto no Paineiras. Eu não tive ainda a oportunidade de fazer na sala Bondinhos, né? Devido a esses contratempos. Mas quando eu fiz o treinamento, eu foquei justamente na importância do indivíduo, né? Porque, assim, a Day até falou uma vez nos treinamentos, quando você vai participar de uma entrevista de emprego, é muito comum quando o entrevistador te pergunta: por que eu devo te contratar? Quais são essas qualidades? Aí é quase certo responder: eu sou uma pessoa proativa, eu sou uma pessoa que tem um bom relacionamento pessoal, eu sei trabalhar muito bem em equipe, né? Chega a ser até meio clichê, genérico. Mas são qualidades que são de fato importantes para uma equipe. E você trabalhar você primeiro, em você, né? Isso vai ajudar no seu processo na equipe, né? A importância do trabalho em equipe, assim, só para poder pincelar, é assim, começa com a troca de conhecimento, né? Ninguém trabalha sozinho. E você não nasce sabendo das coisas. Você não sai da barriga da sua mãe com diploma. Você não sai da barriga da sua mãe com experiências. Não. Isso você vai adquirindo com o decorrer dos anos, com o decorrer da convivência com as pessoas, né? O lado positivo de conviver com pessoas diferentes é que isso te proporciona mais conhecimento e mais aprendizado. Então, ter essa troca de conhecimento é muito bacana, né? Trazendo para o lado da nossa empresa. A pessoa que está do seu lado, ela pode te ensinar muitas coisas e você pode também ensinar para ela, entendeu? No dia a dia, né? Tanto nas atividades, eu estou falando de
conhecimento técnico, como pode ser também conhecimentos da vida, coisas da sua vivência que você pode passar, que pode ajudar, histórias da sua superação, que pode ajudar uma pessoa e ela pode te ajudar. Essa troca de conhecimento, ela pode gerar um aumento na produtividade, porque se tem esse diálogo, se tem essa troca, se tem essa conversa, então a equipe ela está, como a Carol falou, em sinergia. Então vocês estão juntos no mesmo objetivo, então a tendência é a produtividade aumentar, porque todo mundo sabe o caminho que tem que seguir, todo mundo sabe qual é a meta, e todo mundo está caminhando no mesmo objetivo, entendeu? Não está ninguém cego, perdido no tiroteio, está todo mundo juntos nisso. E isso acontece, e isso colabora para que haja uma agilidade no cumprimento de metas e objetivos, né? Por exemplo, todo mês, lá no Paineiras, tem um meeting geral que o Léo faz. E aí lá é colocado as nossas metas, os nossos objetivos, né? Aquilo que a gente Exatamente. vai fazer na empresa, né? E o que a gente pode fazer durante aquele mês para conseguir alcançar essas metas? No que eu posso contribuir? Eu não sou de vendas, eu sou líder administrativo, mas eu posso contribuir para isso. Carol é coordenadora de sala e ela pode muito contribuir para isso, ainda mais ela que tem essa grande responsabilidade. As meninas da recepção, elas podem muito contribuir. Elas fazem também parte desse processo. As criacionistas, os garçons, as meninas da limpeza, todo mundo é importante nesse processo, né? É um trabalho em equipe, é uma equipe, mas que depende do talento e da qualidade dos indivíduos, independente do cargo que ele possui, entendeu? Exatamente. Você é importante para o processo da empresa. Se a Prime ela está andando, se a sua sala, você que é de Foz, de Bondinhos, de Rio Star, Paineiras, se a sua sala está andando, ela funciona, é porque você, independente do que você faça lá dentro, você está colaborando. Você faz parte do processo, sabe? Isso é muito legal. E você entender isso e falar, caramba, eu sou importante, isso vai te ajudar a cada vez mais ter vontade de evoluir, de procurar estudar, de procurar saber mais, para poder se desenvolver como profissional. Né, Carol? Com certeza, Flávia, com certeza. A gente tem que ter, dentro de uma equipe, você não é aquela pessoa individual, né? Você tem que sempre ter o senso do coletivo, né? Para isso é preciso cooperar, para isso é preciso trocar conhecimentos, para isso é preciso estar engajado, né? E essa troca de conhecimento é ser flexível, né? Você não é reter o conhecimento, você pode passar o seu conhecimento para aquele colega, a forma de você ser proativo, né? Porque a gente também fala proativo, é uma palavra que todo mundo adora falar, né? Que todo mundo gosta muito. Todo mundo tem essa que no qualidade, dia a né? dia, Todo mundo é criativo. entendeu? Então, assim, ser proativo vai muito além, né? Não é só você prever o que vai acontecer e resolver antes do que aquilo aconteça, mas sim você ser flexível, né? Você saber, você conhecer a sua equipe, né? Você fazer com que as pessoas confiem em você, né? Isso tudo faz parte do processo de proatividade, né? E como você vai reagir em determinadas situações, né? E reagir diante de desafios, né? Porque muitas das vezes o desafio está aí e a pessoa não tem uma boa reação, né? A pessoa é totalmente reativa àquilo. Não, não. Então, assim, entre o estímulo e a resposta, a gente tem a liberdade de escolha, né? Então, a partir da liberdade de escolha, você tem que parar e analisar e enfrentar aquele obstáculo, né? Superar aquele desafio. Os desafios existem para isso, né? E não é diferente dentro da equipe, né? Exatamente. E só complementando o que eu achei o comentário do Constantino, boa tarde, Constantino, muito interessante, que é assim, a humildade acima de tudo, né? Porque você não vai se propor a aprender e Com desenvolver se você não certeza. tiver humildade. Uma das Com coisas que pode certeza. impedir uma pessoa de evoluir é o ego.
Porque o ego, ele te coloca numa zona de conforto. Porque talvez, sei lá, no caso de um fechador ou de um consultor, ele tá ganhando todos os meses, está lá em primeiro lugar, tá arrasando, tá arrebentando. Se ele não tomar cuidado, ele pode deixar aquilo, o ego falar mais alto e ele vai acabar parando, sabe? Ele vai acabar estagnando. E aí isso pode ser prejudicial para ele. É um exemplo que eu estou dando dentro da realidade da nossa empresa. Mas quando você deixa o ego falar mais alto, quando você não é humilde assim para saber ouvir, né? Isso pode te prejudicar muito, porque se tem uma coisa que é muito boa na vida, é a capacidade que a gente tem e o dom de aprender. Aprender é muito bom. Então, assim, saiba ouvir, esteja sempre disposto a aprender com os colegas do seu lado. Não importa quem eles sejam, sabe? Eles podem te passar alguma coisa. E uma coisa que pode atrapalhar é, assim, a insegurança. Às vezes você, seja de quem for, por exemplo, você é do apoio e você tem uma ideia, já passou pela sua cabeça uma ideia de contribuir para a sala de vendas que você trabalha e você fica com medo. Você fala, ah, não, mas eu trabalho no Kids, eles não vão me escutar. Ah, mas eu trabalho na cozinha, o que eu posso te dar? Não, de jeito nenhum. Você é Prime. Você está ali na realidade. Você pode ajudar sim. A sua ideia, ela pode contribuir com o andamento daquela empresa. Porque é aquela máxima, quem está de fora vê melhor. E às vezes você está ali na recepção, você está observando, você pode contribuir com uma ideia e pode ajudar dali daquela ideia. O gerente pode não pegar tudo, mas ele pode pegar alguma coisa que vai contribuir para o geral, sabe? Então não tenha medo. Não tenha medo de expor as suas opiniões, as suas ideias. Você faz parte do processo. Então, o que você puder contribuir para que esse processo cresça cada dia mais de forma positiva, faça isso. Não fica com medo, não fica achando o que as pessoas vão pensar, sabe? Seja proativo, como a Carol falou. E proativo é isso, poxa, eu quero que essa empresa cresça, eu faço parte dela, e eu sei que ela crescendo, eu estou me ajudando, e eu sei que eu aprendendo, eu também estou me desenvolvendo. Então, se arrisque, pergunte e também dê ideias, não fica com medo. E isso não vai te ajudar. Outra coisa também que, assim, Carol, é uma linha muito tênue, né? A diferença entre você ser proativo e você ter atitudes impulsivas. É importante ter atitude? Lógico, é importante ter atitude. Você tem que saber agir, mas agir de qualquer forma, agir sem pensar, isso pode atrapalhar tanto você, tanto na sua vida, como também levando para o lado profissional a sua equipe. Isso pode ser prejudicial. Então, saiba ter a diferença entre você ser uma pessoa impulsiva e você ser uma pessoa proativa. O proativo, ele tem um plano de ação. Ele vai agir de forma que vai ajudar a equipe, mas ele está pensando e ele está analisando toda a situação como um todo. Ele não está agindo simplesmente assim na loucura. Isso pode ser prejudicial. E o ego, como a gente já falou, né? Seja sempre pronto a aprender, a escutar. Ah, Flávia, mas eu trabalho, sei lá, vou dar um exemplo. Ah, eu trabalho há 20 anos nesse ramo. Você sempre vai ter o que aprender. Ah, Flávia, mas eu sou dono da empresa. Você vai ter o que aprender. Porque a vida ao nosso redor, ela está em constantes mudanças. Ela muda o tempo todo, sabe? São coisas novas a cada dia. Então, não se limite. Aprende sempre, aprenda sempre. Né, Carolzinha? Que o meu. Pronto, tá me ouvindo, né? Isso Sim, sim. mesmo, Flávia. O que você colocou, estou de acordo totalmente. A questão da humildade, a gente tem que ser humilde sempre, né? Porque cada dia a gente tem coisa nova para aprender, cada dia. E seja com quem for, né? Seja através das redes sociais, seja através do convívio, seja através do jornal, enfim, né? Hoje o mundo é tudo muito rápido, né? E, claro, cada um também tem uma coisa boa para passar para a gente, né? Então, vai também da gente estar aberto para esse aprendizado, né? Infelizmente, muitas pessoas se fecham e impede, né? De conhecer, impede de aprender mais.
Então, a gente tem que estar aberto também para isso. A gente tem que se comunicar de uma forma efetiva, né? Quando eu falo em comunicação, eu estou falando de saber ouvir o outro, né? E saber ouvir não só para você responder aquela pessoa, mas saber ouvir ao ponto de você compreender a pessoa, né? Compreender o que ela está precisando, o que ela está passando, o que ela está ensinando, né? Então, isso serve para a sua evolução, né? Como ser humano, como profissional também, né? E aí é muito importante, né, Flavinha? Para que Exatamente. o trabalho flua, né? Exatamente. Um comentário até que a Ana Vitória colocou aqui é verdade. Um ser humano que não se dispõe, é mais ou menos isso. Um ser humano que não se dispõe a aprender, ele acaba se limitando. E é a mais pura verdade, sabe? Você tem todo. Nos treinamentos que eu fiz, eu coloquei no começo a foto de uma pedra de diamante. Eu não consigo colocar aqui porque o meu celular ele tá meio bugado. Mas é uma pedra de diamante. E nós somos assim no começo da nossa vida profissional. E conforme as nossas experiências, a convivência que nós temos com pessoas de diferentes culturas, as adversidades que a gente passa, você vai passar por adversidades. A sua vida profissional não vai ser um mar de rosas, sabe? Talvez não esteja sendo. Olha o que a gente está passando, né? Ninguém esperava por isso. Então, tudo isso contribui para que nós possamos ser lapidados como diamante. Lapidar significa aprimorar, aperfeiçoar. E isso é um processo contínuo na nossa vida. Isso não vai parar, sabe? Independente de quanto tempo você tenha, de quantos anos você tenha de experiência, você vai estar sempre sendo lapidado pela vida, pelas adversidades, pela convivência que você tem com pessoas diferentes de você, com tudo. Então, sabe aproveitar isso, sabe? Puxando dos outros treinamentos, os conselhos que todo mundo dá, e essa é a maior verdade, tira algo bom desse projeto que está aqui em casa, sabe? Aprenda um pouco o que você pode aprimorar em você, faça um curso, faça algo que estuda bastante, algo que você possa contribuir com o seu crescimento profissional, sabe? Não perca tempo. Hoje a gente sempre coloca assim, né, Carol? Ah, eu não tenho tempo. Eu queria muito fazer um curso, mas eu não tenho tempo, ainda mais a gente, né? Que o nosso ritmo de trabalho é calmo, a gente quase não faz nada. Mas assim, mas eu não tenho tempo, eu quero aprender, eu quero fazer um curso, não consigo, eu quero malhar, mas não consigo. Agora você tem tempo até demais. Então É aproveita e verdade, administrar esse tempo, esse excesso de tempo, né? Olha como é que a vida ela é irônica. é verdade. Aprenda a administrar esse excesso de tempo e faça alguma coisa. O que você quer? Pega os ensinamentos, por exemplo, que o Fernando, o Jean e o César fez sobre o treinamento de carreira. Aonde eu quero chegar? O que eu posso aprender nesse meio tempo? Que curso eu posso fazer online para poder me ajudar? Cada coisa é um passo, é um degrau que você está subindo para você evoluir mais e mais, entende? Né, Carol? Com certeza, com certeza. Eu também queria falar um ponto aqui interessante, que eu acho, né, que dentro do trabalho em equipe, né, a gente tem que também colocar em prática, né, que é a ética, né? A gente tem que ser ético, né? A gente tem que olhar sempre da forma justa, a gente tem que ser transparentes, a gente tem que nos nortearmos sempre pelo lado positivo e certo, né? Isso vai também ajudar no trabalho em equipe. E falando desse momento que a gente está passando atual, esse momento ele distanciou do físico, mas a gente como equipe, a gente continua unido, né? A gente continua fazendo os nossos trabalhos, a gente continua debatendo lives, a gente continua produzindo, né? O que é importante, né? A gente não deixar esse momento levar a gente é que tem que tomar as rédeas, né? Por mais que a gente esteja limitado
né? Porque a gente não pode sair, a gente não pode se aprimorar, mas tem coisas online para você fazer, né? Então, assim, a gente tem que se reinventar, né? A gente tem que buscar opções, né, para que a gente exercite a mente, para que a gente, de certa forma, aprimore os conhecimentos para quando voltar a gente estar mais firme, a gente estar mais unido, a gente estar mais em sinergia para os resultados, entregar, né, os resultados. Sim, e é como a Aline, ela falou aqui, acho que foi a Aline que botou, que isso tudo envolve essas partes, né, que a gente comentou, sobre você parar, tá muito envolvido com a zona de conforto. E isso é verdade. Uma frase que eu peguei ontem, né, enquanto a gente estava pesquisando as coisas sobre para o treinamento de hoje, né? A frase é a seguinte: a zona de conforto, ela é um lugar tranquilo. Zona de conforto é um lugar tranquilo, onde não acontece nada, sabe? O nome zona de conforto é autoexplicativo. Você tá lá, você tá bem, tá numa sensação de bem-estar. Mas, em compensação, é um lugar que não vai acontecer nada na sua vida. Você tá bem, você tá confortável, você tá cômodo, mas você para no tempo. Você simplesmente fica estagnado, sabe? E qual é a vantagem disso, né? Qual é a vantagem de você ficar parado quando você pode se desafiar, sabe? Quando você pode ver, cara, o que eu posso mudar? Aproveita todos esses treinamentos. Uma coisa que eu acho bacana, eu vou falar agora de mim, assim, esses treinamentos que estão tendo diários, um complementa o outro, né? Porque para você conseguir ter um bom relacionamento interpessoal, você tem que botar em prática tudo o que foi dito nos últimos treinamentos, né? Ser uma pessoa resiliente, como a Rafa pontuou naquele treinamento, ter positividade nesses tempos difíceis, todos os treinamentos, a importância da inteligência emocional, como foi abordado pelo Michel e pela Bianca. Então, todos os treinamentos, aos poucos, contribuem pelo nosso desenvolvimento. Então, aproveita, sabe? Eu estou focando no indivíduo porque quando você trabalha em você, isso vai influenciar positivamente da sua equipe, sabe? Isso vai gerar, se cada um trabalhar em desenvolver em você, né, e valorizar o trabalho do seu colega e ajudar o seu colega, né, isso vai fazer com que crie uma equipe com sinergia, como a Carol falou no começo, sabe? Então, assim, não se limite. Você não tem limite. Entenda isso. Você não é uma pessoa limitada. Você pode fazer o que você quiser e você pode aprender o que você quiser. Você tem um cérebro, você tem uma capacidade, você tem braços, você tem pernas, você tem tudo. Então você pode chegar onde você quiser, sendo que você não pode se limitar. Não deixa a insegurança, não deixa o medo te limitar, não, tá? E é aquilo que eu falei no começo, e eu termino os treinamentos com essa frase. Você é essencial para o crescimento da sua empresa. Você que está aqui assistindo essa live, eu quero que você saia dela com esse pensamento. Você é essencial para o desenvolvimento da Prime, sabe? Quando um fechador, a gente tem trimestralmente, né, Carol? Aquelas premiações dos rankings, né? O team player, quem ficou em primeiro lugar. Aí vamos supor que teve lá um fechador que ficou em primeiro lugar. Aquele prêmio é dele, mas teve todo um processo por trás daquele prêmio, sabe? Se ele tá lá recebendo o ranking dos prêmios lá de fechador, foi porque teve um consultor que abriu a mesa para ele, foi porque teve uma hostess que, de forma muito simpática, muito cordial, soube atender o casal, foi porque teve recepcionistas muito carismáticas e simpáticas que souberam atrair o casal, acolher, não somente pegar as informações, mas fez com que o casal se sentisse em casa, porque teve recreacionistas que, sabe, se viraram no avesso, falando assim, para poder manter aquelas crianças, né, muito agitadas, calmas lá no Kids, porque enquanto o fechador está lá, exercendo seu papel muito bem, dando o seu melhor ali para que haja venda, tá lá a recreacionista na criatividade para poder fazer com que a criança fique lá bem entretida, e isso contribui para a venda, né? Foi porque tem garçons que são muito educados, que ajudam, e é aquilo. Quando você chega na sala, foi uma coisa que eu falei, quando você chega na sala
na sua sala, não está tudo limpinho, não está tudo cheiroso, aquela coisa, aquele ambiente assim que você se sente em casa, foi porque teve duas profissionais da limpeza, pelo menos lá na sala paineira são duas, a Mari e a Rô. Teve duas profissionais da limpeza que deram o seu melhor, que chegaram cedo, que limparam tudo. E elas também fazem parte do processo, porque você está num lugar que você nunca viu. Você vai chegar num lugar sujo, mal organizado. Você vai querer ficar? Não. Então, se o casal chega num ambiente completamente limpinho, organizado, ele já vai se sentir em casa, ele já vai se sentir acolhido. Então, isso todo mundo fez parte daquele processo, todo mundo ali fez parte daquele troféu. O troféu é do fechador, ele tem mérito, mas todo mundo teve uma participação indireta. Então, você está vendo a importância de você investir em você? Você está vendo a importância de você estudar, de você não se desmerecer, independente do que você faça, você é importante sim para o andamento da empresa, sabe? Flavinha. Então, se valorize. Fala, Carolzinha. Então, só queria complementar que todos dentro da sala de vendas são seres participativos, né? Uma coisa complementa a outra. Então, assim, não existiria a sala de venda sem o kids, né? Sem a recepção, sem garçom, então, sem a limpeza, né? Então, é muito importante a gente ter essa clareza, essa visão de que um precisa do outro, né? A captação precisa da sala de vendas, a sala de vendas precisa do apoio e vice-versa, né? E todos têm que ter o mesmo objetivo, né? Como você mesmo falou, quando ganha um troféu, o troféu é de todos, porque todos participaram do processo para aquele resultado, né? Então, a gente tem que ter em mente que nós somos parte da empresa como um todo, né? Isso que eu acho bem importante também, o que você falou, né, Flavinha? Exatamente, somos todos. Foi como o Michel acabou de botar aqui, somos todos uma peça de uma grande engrenagem, é verdade. É um quebra-cabeça gigante, né? Igual aquela dinâmica que a gente fez, lembra? Somos todos um peça-cabeça. Para a Prime existir, precisa de cada um de vocês. Vocês são peça fundamental. Eu sou peça fundamental, Carol, Luciana, Cristiano, Michel, Ana Vitória, Jaqueline, todo mundo que está aqui. Você que está assistindo, você é peça fundamental. Não estou falando isso de forma genérica ou clichê, não. Porque se o casal chega lá e não tem recepcionista para atender, como é que vai ser o andamento da sala? Se chega lá e tem uma criança agitadona, como é que vai ser para tomar conta dessa criança se não tiver recreacionista? Então, todo mundo é importante. Reconheça o seu valor dentro do que você faz, se adapte, né, às adversidades, porque não são todos os dias que as coisas acontecem da maneira como deve, mas independente, aprenda e não se desmereça. Eu acho que o recado que eu quero deixar é esse: não se desmereça, sabe? Você é importante no processo da equipe, então entenda isso e faça por onde se procurando aperfeiçoar, se lapidar. Você é esse diamante, sabe? A Prime, ela funciona porque tem um diamante como você no processo, tá bom? Independente do tempo. Ah, Flávia, mas eu tô um mês. Ah, Flávia, mas eu fazia outra coisa, você consultou. Eu era outra coisa completamente diferente. Não importa, você hoje é um consultor e você hoje tem capacidade para ganhar vários prêmios e todos os rankings possíveis. Independente, você, coordenadora de sala, se você está como coordenadora, né, Carol? Eu posso botar, lembra do seu exemplo? Como é que você estava quando você recebeu a notícia da entrevista? Todo aquele começo, lembra? A gente passando juntas, né? Aquele começo lá. Como é que foi? Claro que eu lembro. Claro, foi um desafio muito grande, né? Eu me lembro que no dia da mudança para abertura de sala, eu cheguei lá às 5h30 da manhã, né? E fiquei lá esperando o carro o frete para levar as coisas, as mudanças. Por quê? Porque a sala não estava pronta, né? As obras atrasaram e praticamente a gente teve que empurrar a obra e ir entrando aos poucos, né? Porque senão, se a gente deixasse, a sala ia ficar pronta sei lá quando.
né? Essas coisas de obra é normal, né? Isso acontecer. Mas foi um processo cansativo, vamos dizer assim, mas foi prazeroso. Prazeroso porque eu peguei tudo desde o início do início, né? E isso foi muito prazeroso. Então, e a Flavinha e a Rafaela, que foi minha primeira supervisora, a primeira coordenadora, elas participaram de tudo, né? Elas viram o quanto que eu estava correndo, estava agilizando as coisas, o quanto que eu aprendi com elas, né? Que foi um momento assim essencial para mim, ficar um tempo na sala Paineiras, um tempo na sala Bondinhos, para também ver a realidade de cada sala. E nem todas as salas trabalham da mesma forma, né? Então, tem realidades diferentes. Então, eu pude participar das duas salas, né, por um tempo, e aprender toda a funcionalidade, né? Saber da importância de cada um, saber o que cada um faz dentro da sala de vendas, né? E claro, com certeza foi para o meu crescimento. Exato. E eu vou só encerrar contando também um pouquinho, porque eu acho que o que eu passei no começo pode contribuir. Eu conto sempre também nos treinamentos, né, que eu fiz. Quando eu comecei na Prime, eu tô na Prime desde que foi inaugurada a Sala Paineiras. Sou desde a primeira equipe também. E quando teve a seleção, eu estava uns 3 anos desempregada. Eu estava bem frustrada, porque eu estava procurando o emprego, não conseguia. Eram 3 anos que eu estava tomando não direto. Então, querendo ou não, isso mexe com você, isso mexe com com a sua autoestima, isso mexe com a sua cabeça. Mas eu não desistia. Eu falava, tá, uma hora o sim chega. E aí eu participei do processo seletivo, né, da Prime, em dezembro de 2018. E eu fiz para ser recepcionista na época. Eu não fiz para ser líder de ADM, eu nem sabia que tinha essa vaga. Eu só fiz para recepcionista. E aí eu participei do processo, e aí a Dai e a Rafa, elas me entrevistaram no dia seguinte e me ofereceram essa vaga do líder de ADM. E foi muito engraçado, eu conto isso brincando, porque a Dai, enquanto ela estava explicando o que a líder de ADM faz, eu estava por dentro. Ai, meu Deus, eu tava meio insegura, para falar a verdade. E ela falava, não, você vai fazer isso, isso e isso, esses são os processos, você vai, quando tiver contato e tal, blá, blá, blá. Aí ela falou assim, você tá pronta? Você quer topar esse desafio? Aí eu, não, claro, quero. E por dentro eu tava, socorro. Por dentro eu tava, meu Deus, como é que vai ser? Mas eu topei. Eu não vou dizer para você que eu consegui de cara. As 2 primeiras semanas, desde que a sala inaugurou, foram bem difíceis, porque eu sempre fui uma menina tímida, eu sempre fui uma menina mais calada, sempre fui dos bastidores, entendeu? Tá aqui, assim, para mim, é uma novidade para mim, entendeu? Por isso que normalmente sempre eu acabo ficando um pouco nervosa. E mesmo assim, eu me superei, não foi fácil. Tem muita coisa ainda que eu tenho que aprender, mas graças à Rafa, eu sempre vou falar da Rafa, porque ela foi a minha professora, e sempre que eu tiver a oportunidade eu vou ser grata a ela, porque é graças à paciência dela e da Dai, haja paciência das duas comigo, para me desenvolver. E hoje eu sou o que eu sou graças às duas, porque elas me enxergaram. Então, que você passe isso adiante, sabe? Da mesma forma que tiveram paciência com você, da mesma forma como tiveram paciência com você no início do seu processo, porque uma hora você teve que começar, uma hora você não tinha experiência, tenha paciência com o colega do seu lado. Você que é consultor mais antigo, ajude o consultor novo. Você que é uma recepcionista antiga, ajuda a recepcionista mais nova. Você que é captador com mais experiência, ajuda o que está começando, sabe? Porque no começo alguém teve paciência para ensinar, alguém teve carinho, alguém acreditou em você. Então, é importante também que você acredite nas pessoas, sabe? Isso vai te engrandecer, isso vai te deixar, vai te evoluir como ser humano. É isso. Com certeza, né, Flavinha? E nós, como líderes, nós temos que ter
essa relação, né, de confiança, essa relação de passar em diante e também aprender com a equipe, né? Porque eu já fui gestora em outro momento, mas era uma outra coisa, era totalmente diferente de como está sendo, né? E eu tô gostando muito, porque eu posso ser quem eu sou, né? Eu posso passar para minha equipe a confiança, né? Acho que todos confiam em mim, e a partir disso se estabelece uma relação muito saudável, né? Onde a gente pode trocar ideias, trocar conhecimentos, né? Eu estou aqui também para aprender, acima de qualquer coisa, acima de qualquer cargo. Eu acho que a gente tá aqui para aprender, né? E para crescer, né? Então, tenham autoconfiança, né? Confiem em vocês. Vocês podem, sim. Vocês são merecedores, sim, né? E tenham a inteligência emocional para lidar com tudo que o ambiente proporciona, né? Porque às vezes não é um mar de rosas, mas a gente tendo a inteligência, a gente se conhecendo, nem que seja um pouco, já faz toda a diferença, né? De como a gente vai reagir, de como a gente vai enfrentar os desafios. Bom, e é isso, né? Acredito que o recado foi passado. Aproveite esse tempo que você tem para evoluir. Quando nós voltarmos, vamos voltar com a corda toda. Com certeza. Que vocês aproveitem bastante cada treinamento, aprendam muito e passem adiante, sabe? Esse é o processo da vida. A vida é um processo contínuo de aprendizado, desenvolvimento e evolução. Você sempre vai ter o que aprender, isso vai fazer com que você desenvolva, isso vai fazer com que você evolua, tá? Eu acredito que é isso, Carol. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Então, Flavinha, acredito que o recado já foi passado, né? E a gente tem que aprender sempre, né? A gente, até quando estiver velhinho, já até antes de deitar no caixão, Deus me perdoe, a gente vai estar aprendendo, né? A gente, quando estiver lá no hospital bem velhinho, a gente vai estar aprendendo alguma coisa com a enfermeira, a gente vai estar, enfim. Então, é um processo de aprendizagem e é um processo que a gente tem que passar também o que a gente aprende, né? Na visão de líder, a gente tem que passar o que a gente aprende para ajudar o outro a evoluir, né? Para ajudar o outro a se encontrar, para ajudar realmente o ser humano e que a partir dali, desenvolvendo o ser humano, ele consiga fazer um excelente trabalho. É isso. Muito bem, meninas. Acho que o trabalho em equipe, ele tem que estar. A gente sempre tem que ter o conceito dele presente, independente da função que a gente esteja exercendo, né? Entre as nossas equipes, é claro que a gente tem que se ajudar, mas com as outras equipes também precisa tudo trabalhar, como várias pessoas colocaram ali nos comentários agora, né? Exatamente como uma engrenagem. Quando a gente fala em trabalho em equipe, muitas vezes a gente lembra dos nossos pares, né? Pessoas que estão ali com a gente na mesma equipe. Se eu vou falar de trabalho em equipe para um vendedor, é natural que ele pense nos demais vendedores. Vou falar de trabalho em equipe para um garçom, é natural que ele pense nos outros garçons. Mas o conceito é muito mais amplo, né? A gente agora, mais do que nunca nesse momento que a gente está passando, que a gente está sendo obrigada a fazer as coisas online, eu conversei muito com as coordenadoras sobre isso esses dias, né, Carol? Que bom que isso aconteceu no fim das contas. Claro, que bom que isso aconteceu, não, mas que bom que a gente está conseguindo tirar coisas positivas desse momento, porque está sendo uma oportunidade para a gente conversar com outras praças, para fazer essa troca de ideias que a gente dificilmente faz, né, no dia a dia, com correria, etc. Isso também é muito importante. O trabalho em equipe também é de uma praça para outra, entender as dificuldades, ajudar. Daqui a pouco o Rio de Janeiro já encontrou uma solução que Foz do Iguaçu ainda não, e vice-versa. Então, como é rica essa troca, né? Que a gente consiga ampliar o nosso conceito de trabalho em equipe, como disse a Flávia, todos nós, no fim das contas, somos a Prime, né? E quem precisa funcionar é a Prime com todo mundo junto. Muito obrigada, meninas, pela presença e compartilhamento de informações de vocês. Muito obrigada pela presença de todo mundo. E amanhã tem mais. Já já a gente sobe essa live no YouTube e amanhã a gente tem mais uma. Manda o card em seguidinha também. Muito obrigada. Até a próxima. Beijo para todo mundo.